O livro de hoje será O Último Desejo da saga The Witcher, de Andrzej Sapkowski. Capítulo 1 A Voz da Razão. Veio até ele de madrugada. Entrou com muito cuidado, em silêncio, deslizando pelo aposento como um fantasma, uma aparição. O único ruído que acompanhava seus movimentos era o da capa roçando-lhe a pele desnuda. E foi justamente esse tênue e quase inaudível som que despertou o bruxo. Ou talvez apenas o tenha emergido do estado de sonolência no qual se embalava monotonamente, como se estivesse submerso em profundezas insondáveis, pairando entre o fundo e a superfície de um mar sereno, cercado por ondulantes algas marinhas. Não se moveu, nem sequer pestanejou. A jovem se aproximou, despiu a capa e, hesitante, apoiou um joelho dobrado na beira da cama. O homem a observara com os olhos semicerrados, fingindo ainda dormir. Ela se posicionou cuidadosamente sobre seu corpo, aprisionando-o entre as coxas. Apoiada nos braços esticados, acariciou-lhe o rosto com os cabelos que cheiravam a camomila. Decidida e impaciente, inclinou-se e com o bico dos seios tocou-lhe as pálpebras, as bochechas e a boca. Ele sorriu e, com um gesto lento e delicado, abraçou-a carinhosamente. Ela endireitou o corpo, desvinando-se de seus dedos, radiante e luminosa, ofuscava com seu brilho a enevoada luminosidade matinal. Ele tentou se mover, porém ela, mantendo a prisão das mãos, impediu-o de mudar de posição, e com suaves mas decididos movimentos dos quadris exigiu uma resposta. E ele respondeu. A jovem parou de fugir de suas mãos, e jogando a cabeça para trás, deixou cair os cabelos. Sua pele era fresca e surpreendentemente lisa. Seus olhos, que ele pôde ver quando ela aproximou o rosto dele, eram enormes e negros como os de uma ondina. O balanço fez mergulhar em um mar de camomila agitada e murmurante, envolvendo-o em paz. O bruxo. Anos mais tarde, diziam que aquele homem veio do norte, do portão dos cordoeiros. Chegou a pé, conduzindo seu cavalo pelas rédeas. Já era tarde. As barracas dos cordoedores e celeiros estavam fechadas e a ruazinha deserta. Fazia calor, mas o homem carregava uma pesada capa preta sobre os ombros. Chamava a atenção. Parou diante da estalagem o velho Narak e ficou por um momento ouvindo o burburinho. Aquela hora, como de costume, o lugar estava cheio. O desconhecido não entrou. Seguiu adiante e puxou seu cavalo até uma taberna menor, chamado A Raposa. Estava quase vazia, afinal, não tinha boa fama. O taberneiro ergueu a cabeça de cima de uma barrica de pepinos marinados e mediu o visitante de alto a baixo. Este, ainda com a capa sobre os ombros, permaneceu diante do balcão, imóvel e calado. O que vai ser? Cerveja, pediu o desconhecido, com voz desagradável. O taberneiro limpou as mãos no puído avental e encheu uma velha caneca de barro. O desconhecido não era velho, mas tinha os cabelos quase totalmente brancos. Sob a capa, vestia um surrado gibão de couro, amarrado nos ombros e na axila. Quando tirou a capa, todos puderam ver a longa espada de 2 gumes presa às costas por um cinturão. Nada havia de extraordinário naquilo, já que em Wizen quase todos andavam armados, mas ninguém carregava uma espada às costas como se fosse um arco ou uma aljava. O desconhecido não se sentou à mesa com os poucos fregueses. Permaneceu de pé junto do balcão, encarando o taberneiro com olhos penetrantes. Bebeu um trago da caneca. Estou procurando um quarto para passar a noite. Não temos vagas, respondeu rudemente o taberneiro, olhando para as empoeiradas botas do recém-chegado. Procure no velho Naracourt. Prefiro aqui. Impossível. O taberneiro finalmente reconheceu o sotaque do desconhecido.
Era de Rívia. Pagarei bem, sussurrou o estranho, como se estivesse inseguro. Foi então que a confusão teve início. Um magricela bexiguento, que desde o momento em que o desconhecido entrara na taberna, o observara soturnamente. Levantou-se da mesa e aproximou-se do balcão. 2 de seus companheiros se apostaram atrás, a menos de 2 passos. Não ouviu que não há lugar aqui para tipos como você, seu vagabundo riviano? Rosnou o bexiguento, parando ao lado do desconhecido. Aqui em Rising não precisamos de gente da sua laia. É uma cidade decente. O desconhecido pegou a caneca e se afastou, olhando para o taberneiro. Este, no entanto, evitou seu olhar. Nem lhe passava pela cabeça sair em defesa de um riviano. Afinal, quem gostava de rivianos? Todos os rivianos são ladrões, continuou o encrenqueiro, fedendo a cerveja, alho e ódio. Ouviu o que eu disse, seu bastardo? Ele não consegue escutar porque tem merda nos ouvidos, disse um dos que estavam atrás, fazendo o outro soltar uma gargalhada. Pague a conta e suma daqui, gritou o bexiguento. Foi só então que o desconhecido olhou para ele. Primeiro, vou terminar minha cerveja. Pois nós vamos ajudá-lo, sibilou o magricela, que arrancou a caneca da mão do riviano e, agarrando-o pelo braço, enfiou os dedos por trás da tira de couro que atravessara o peito do desconhecido. Um de seus comparsas preparava-se para desferir um soco. O estranho girou sob os calcanhares, fazendo o bexiguento perder o equilíbrio. A espada sibilou de dentro da bainha e por um breve momento brilhou à luz das lamparinas. O ambiente fervilhou. Alguém gritou. Um dos fregueses se precipitou para fora. Uma cadeira desabou e recipientes de barro estiliçaram. O taberneiro, com lábios trêmulos, ficou olhando para o horrivelmente destroçado rosto do bexiguento, que, depreendendo aos poucos os dedos da beira do balcão, deslizou para baixo, sumindo como se estivesse afogando. Os outros 2 jaziam no chão, um deles imóvel, o outro se agitando convulsivamente no meio de uma poça escura cada vez maior. Um fino e histérico grito feminino soou no ar, parecendo perfurar os ouvidos. O taberneiro, tremendo feito vara verde, começou a vomitar. O desconhecido recuou até a parede, em posição de defesa. Atento, segurava a espada com ambas as mãos, agitando a ponta no ar. Ninguém se mexia. Um misto de horror e medo cobria todos os rostos, imobilizava os membros e travava as gargantas. 3 guardas, que de certo faziam a patrulha na rua, adentraram a taberna com grande estrondo. Traziam nas mãos porretes envoltos em tiras de couro, mas diante da visão dos cadáveres, sacaram as espadas. O riviano continuava com as costas apoiadas na parede, e com a mão esquerda arrancou um punhal do cano de uma das botas. Largue isso, vociferou um dos guardas com voz trêmula. Largue isso imediatamente, seu bandido, e venha conosco. Outro guarda afastou com o pé uma mesa que o impedia de atingir o riviano pelo flanco. Vá buscar reforços, Tresca, gritou para o terceiro, que estava junto da porta. Não vai ser preciso, disse o desconhecido, abaixando a espada. Irei com vocês por conta própria. É lógico que sim, seu cão danado, mas acorrentado, exclamou uma da voz trêmula. Largue essa espada, senão vou arrebentar sua cabeça. O riviano se impertigou, colocou rapidamente a lâmina da espada sob a axila esquerda e com a mão direita descreveu, apontando para as guardas, um rápido e complicado sinal no ar. Os inúmeros tachões que ornavam os punhos de couro de seu gibão brilharam intensamente. Os guardas recuaram de imediato, protegendo o rosto com os antebraços. Um dos fregueses da taberna ergueu-se de um pulo, enquanto o outro correu para a porta. A mulher soltou outro grito, dessa vez selvagem e assustador. Irei por conta própria, repetiu o desconhecido com voz metálica. E vocês 3 irão na frente, conduzindo-me ao Storre. Não conheço o caminho. Sim, senhor, sussurrou o guarda, abaixando a cabeça e encaminhando-se timidamente para a saída. Os outros 2 apressados atrás dele. O desconhecido seguiu seus passos, guardando a espada na bainha e o punhal no cano da bota. Ao passar pelas mesas, os poucos comensais que restavam esconderam o rosto na escola do gibão. Velerado, o Starroste de Wisen coçou o queixo, refletindo sobre a situação. Não era supersticioso nem medroso,
mas não lhe agradava a perspectiva de ficar sozinho com um estranho de cabelos brancos. Finalmente, tomou a decisão. Saiam, ordenou aos guardas. Quanto a você, sente-se. Não, não aqui. Um pouco mais afastado, se não for incômodo. O desconhecido sentou-se. Já não portava a espada nem a capa preta. Sou todos os ouvidos, disse Velerado, brincando com uma pesada massa pousada no tampo da mesa. Sou Velerado, o Staroste de Weising. O que tem a dizer, senhor bandido, antes de ser despachado para as masmorras? 3 mortos e uma tentativa de enfeitiçamento. Nada mal, nada mal. Aqui em Weising costumamos empalar os culpados por esse tipo de coisas. Mas como sou um homem justo, pretendo ouvi-lo antes. Portanto, fale. O Riviano abriu a jaqueta e tirou um pergaminho de pele de cabra branca. Vocês têm afixado isso nas tabernas e nas encruzilhadas, falou baixinho. É verdade o que está escrito aqui? Ah, murmurou Velerado, olhando para as runas gravadas no pedaço de pele. Então é disso que se trata? Devia ter adivinhado, sim, é a mais pura verdade. O pergaminho está assinado por Foltest, rei de Teméria, Ponatar e Mahakam, o que significa que é verdadeiro. Mas uma proclamação é uma proclamação, e leis são leis. Meu papel aqui em Weising é fazer com que as leis sejam cumpridas, e não vou permitir que pessoas sejam assassinadas sem mais nem menos. Deu para entender? O Riviano assentiu com a cabeça, demonstrando que entendera. Velerado resfolegou furiosamente. Você tem a divisa de bruxo? Indagou. O desconhecido voltou a enfiar a mão na jaqueta, dessa vez retirando um medalhão redondo pendurado numa corrente de prata. Nele estava gravada a cabeça de um lobo com as presas arreganhadas. E você tem nome? Pode ser qualquer um. Não estou perguntando por curiosidade, mas para facilitar nossa conversa. Meu nome é Geralt. Pois que seja Geralt de Rivia, como deduzo por seu sotaque, de Rivia. Sabe de uma coisa, Geralt? Não se envolva nesse assunto, disse Velerado, batendo com a mão na proclamação. É um caso bastante sério. Muitos já tentaram. Isso, meu irmãozinho, não é o mesmo que arrebentar a cabeça de um par de patifes. Estou ciente disso. É minha profissão, Sr. Staroste. Na proclamação está escrito 3.000 ducados de recompensa. 3.000, concordou Velerado de boca cheia. E mais a mão da princesa, segundo dizem por aí, embora nosso amado Foltest não tenha acrescentado isso à proclamação. Não estou interessado na princesa, falou calmamente Geralt, sentado imóvel com as mãos sobre os joelhos. O importante é o que está escrito, 3.000 ducados. Ah, que tempos, suspirou Staroste. Que tempos desgraçados, meu senhor. Há apenas 20 anos quem poderia imaginar, mesmo estando embriagado, que pudessem existir tais profissões? Bruxos, assassinos errantes de basiliscos, caçadores ambulantes de dragões e demos do pântano. Diga-me, Geralt, sua permissão permite beber cerveja? Certamente. Velerado bateu palmas. Cerveja? Gritou. Quanto a você, Geralt, achegue-se. A cerveja estava fria e espumosa. Vivemos em tempos asquerosos, molengava Velerado, bebericando de sua caneca. Circulam por aí todos os tipos de imundícies. Em Mahakam, nas montanhas, pululam bololacos. Nas florestas costumamos ouvir os uivos dos lobos. E agora? Agora só se vêem espectros, bosquiolos, lobisomens e outros seres estranhos. Nos vilarejos, ondinas e carpideiras raptam criancinhas. Já levaram mais de umas centenas delas. Doenças das quais nunca se ouviu falar graçam por toda parte. É de arrepiar. E para completar o quadro, ainda por cima isso, empurrou o pergaminho pelo tampo da mesa. Não é de estranhar, Geralt, que haja tanta demanda por seus serviços. E quanto a essa proclamação, Sr. Staroste? Geralt ergueu a cabeça. O senhor conhece mais detalhes? Velerado encostou-se na cadeira e entrelaçou a mão sobre o barriga. Detalhes, você indaga? É lógico que conheço, não de primeira mão, mas de fontes seguras. É isso mesmo que desejo saber. Bem, já que parece irredutível, escute-me. Velerado tomou mais um gole de cerveja e abaixou a voz. Nosso amado Foltest, quando ainda era príncipe,
durante o reinado de seu pai, o velho Medel, já nos mostrou do que era capaz, e era capaz de muito. Acreditávamos que aquilo passaria com o tempo, mas pouco depois de sua coroação, logo após a morte do velho rei, Foltest se superou. Ficamos atônitos. Em poucas palavras, fez um filho na própria irmã Ada. Ela era mais jovem e andavam sempre juntos, mas ninguém suspeitou de nada. Talvez a rainha. De qualquer modo, lá estavam Ada com uma barriga daquelas e Foltest falando em casamento. Um casamento com a irmã. Você se dá conta disso, Gerald? A situação se complicou ainda mais, já que exatamente naquela época Vizimir de Novigrad teve a brilhante ideia de casar sua filha Dalka com Foltest, e enviou uma delegação. Tivemos de segurar o rei pelas pernas e pelos braços, porque ele queria xingar e bater nos emissários. Ainda bem que conseguimos, pois, se Vizimir tivesse se ofendido, nos teria arrancado o fígado. Depois, não sem ajuda de Ada, que tinha influência sobre o irmão, conseguimos dissuadi-lo de seu propósito de um casamento imediato. Quando chegou a hora, Ada deu à luz. E agora preste atenção, porque é aí que tudo começa. Não foram muitas pessoas que viram o que nasceu, mas uma das parteiras pulou da janela das torres e morreu, enquanto a outra ficou com a mente afetada e está lelé até hoje. Diante disso, acredito que o recém-nascido não fosse especialmente bonito. Era uma menina que morreu logo em seguida. Imagino que ninguém teve muita pressa em cortar o cordão umbilical. Ada, por sorte, não sobreviveu ao parto. Depois, meu irmãozinho, Foltest cometeu mais uma estupidez. A recém-nascida deveria ter sido queimada, ou sei lá, enterrada num lugar deserto, e não guardada num sarcófago no subsolo do castelo. Tarde demais para se lamentar. Geralt ergueu a cabeça. De qualquer modo, vocês deveriam ter chamado um dos versados. Está se referindo àqueles charlatões com gorro pontudo enfeitado de estrelinhas? É lógico que chamamos, mais de 10, porém apenas depois de termos tomado ciência do que jazia naquele sarcófago, a saía dele toda a noite. Mas não pense que começou a sair logo. Ah, não. Depois do enterro tivemos 7 anos de paz, até que, numa noite de lua cheia, ouvimos gritos no castelo, gritos desesperados e muita agitação. Não precisa entrar em detalhes, você entende desse assunto e leu a proclamação. A recém-nascida cresceu, e bastante dentro da tumba, e seus dentes se desenvolveram de maneira impressionante. Em poucas palavras, virou uma estige. É uma pena que você não tenha visto os cadáveres. Eu vi. Se você tivesse visto, certamente teria evitado entrar em Rising. Geralt permaneceu calado. Então, continuou o venerado, como lhe disse, Foltest convocou um monte de feiticeiros. Ficaram gritando, cada um mais alto que o outro, e faltou pouco para se agredirem com aqueles cajados com que andam por aí, de certo para afugentar os cachorros quando alguém os atiça contra eles. E estou convencido de que as pessoas costumam atiçá-los com frequência. Perdoe-me, Geralt, se você tem opinião dos feiticeiros. Levando em conta sua profissão, provavelmente tem, mas para mim eles não passam de boçais e aproveitadores. Vocês, bruxos, despertam mais confiança. Pelo menos vocês são, como dizer, mais concretos. Geralt sorriu, mas não fez nenhum comentário. Mas voltemos ao assunto principal. O Staroste olhou para dentro da caneca e despesou mais cerveja, na sua e na do Riviano. Algumas recomendações dos feiticeiros até que não pareciam tão estúpidas. Um deles sugeriu que a estrige fosse incendiada, com o sarcófago e o castelo. Outro recomendou que lhe cortassem a cabeça como espada. Os demais eram partidários de cravar estacas de bétula em várias partes do seu corpo. Evidentemente, durante o dia, quando exausta pelas excursões noturnas, ela estivesse dormindo no caixão. No entanto, um velho eremita corcunda, com gorro por tudo, o crânio totalmente calvo, afirmou que tudo não passava de um encanto fácil de desfazer e que a Estrid voltaria a ser a filhinha de Foltest, linda como uma pintura. Bastaria, para isso, passar uma noite na cripta. Então imagine Geralt, que não menetecapto dele era, o tal velhinho foi passar a noite no subsolo do castelo. Como você pode sonhar? Não sombrou muito dele. Aparentemente, apenas o gorro e o cajado. Mas Foltest agarrou-se a essa ideia com unhas e dentes.
proibiu qualquer tentativa de matar a Estrige e atraiu para Wisen charlatões e mais charlatões de todos os cantos do reino para que desfizessem o feitiço, transformando o monstro de volta numa princesinha. Aquilo sim era uma corja de pilantras. Umas velhotas encurvadas, uns capengas, todos sujos, sardentos, davam pena. E aí todos se puseram a fazer encantos, principalmente sob pratos de comida e canecos de cerveja. É verdade que Foltest, ou Conselho de Anciões, logo desmascararam vários deles, até penduraram alguns em meias. Mas poucos, muito poucos. Eu teria enforcado todos. Acho que não preciso acrescentar que a Estrige cada dia devorava mais e mais pessoas, sem dar a mínima para os encantamentos, nem para o fato de Foltest não morar mais no castelo. Aliás, ninguém morava mais nele. Venerado interrompeu seu relato. O bruxo permanecia calado. Isso continua assim, Geralt. Faz mais de 6 anos, porque aquilo nasceu há uns 14. Nesse período tivemos outras preocupações, pois travamos uma guerra com Vizimir de Novigrad, por motivos concretos e compreensíveis. Deslocamentos de marcos fronteiriços, e não histórias de filhas ou laços de parentesco. Foltest, disse-lhe de passagem, começa a falar em matrimônio e examina os retratos enviados dos reinos vizinhos, em vez de atirá-los na latrina, como antes. Apesar disso, volta e meia tomado por um novo acesso e despacha cavaleiros à procura de outros feiticeiros. Prometeu uma recompensa de 3.000 ducados, como que atraiu para cá todo tipo de estrambelhados, cavaleiros andantes e até um pastorzinho, um idiota conhecido em toda a região, que descansa em paz. Enquanto isso, a Estrige vai muito bem, obrigado, só que dessa vez, quando come alguém, dá para se acostumar. Quanto a esses heróis que tentam desenfeitiçá-la, temos a vantagem de a besta saciar a fome com eles, e não precisa vagar fora dos muros do castelo. E Foltest tem um castelo novo, bem bonito. Durante todos esses anos, Geralt ergueu a cabeça. Em mais de 6 anos, ninguém conseguiu resolver o problema. Pois é, ninguém. Velerado lançou um olhar penetrante ao bruxo. Porque, ao que tudo indica, o problema é insolúvel e temos de nos confortar com isso. Estou me referindo a Foltest, nosso benévolo e amado senhor, que continua fixando essas proclamações em todas as encruzilhadas. No entanto, o número de voluntários vem diminuindo consideravelmente. Faz pouco tempo apareceu um, mas ele queria receber os 3.000 com antecedência. Diante disso, nós o enfiamos num saco e jogamos no lago. Não faltam trapaceiros. Não faltam, na verdade há muitos, concordou Starost, sem tirar os olhos do bruxo. Por isso, quando for ao castelo, não peça pagamento antecipado, isso é, se você realmente for. Irei. Bem, é um assunto seu, mas não se esqueça dos meus conselhos. E já que estamos falando de recompensa, ultimamente têm circulado rumores sobre sua segunda parte, que cheguei a mencionar a você, a mão da princesa. Não sei quem inventou isso, porém, se a Estrige tem a aparência que as pessoas andam dizendo, a piada é definitivamente de mau gosto. Mesmo assim, não faltaram idiotas que vieram ao pleno galope ao castelo tão logo surgiu a notícia. 2 aprendizes de sapateiros? Por que os sapateiros são tão estúpidos, Geralt? Não sei. E bruxos, Sr. Starost? Apareceram alguns? Como não? Vários. Quando eram informados de que a Estrige deveria ser desenfeitiçada e não morta, davam de ombros e iam embora. É em parte por isso que cresceu meus respeitos pelos bruxos, Geralt. Houve um, mais jovem do que você, cujo nome não consigo lembrar, se é que ele se identificou. Este, bem que tentou. E? Nossa vampiresca princesa espalhou suas tripas por uma área equivalente à meia distância percorrida por uma flecha disparada de um arco. Geralt meneou a cabeça. E ele foi o único. Houve mais um. Velerad interrompeu a frase, mas Geralt não o apressou. Sim, disse finalmente Starost. Houve mais um. No começo, quando Foltest o ameaçou com a forca caso matasse ou ferisse a Estrige, ele soltou uma gargalhada e se preparou para partir. Só que depois, Velerad baixou ainda mais a voz e, quase sussurrando, inclinou-se sobre a mesa. Depois ele acabou aceitando a tarefa, saiba, Geralt, que aqui em Wisen temos homens de bem, ocupados a altos postos administrativos,
a quem repugna essa história toda. Circula o boato de que esses homens tiveram encontro secreto com o tal bruxo para convencê-lo a deixar os escrúpulos de lado e, em vez de tentar qualquer tipo de exorcismo, simplesmente matar a Estrige, dizendo ao rei que os feitiços não funcionaram e que sua filhinha havia caído das escadas, ou seja, que ocorrera um acidente de trabalho. O rei, evidentemente, ficaria furioso, mas ele não pagaria um ducado sequer de recompensa. O pícaro bruxo respondeu que se era para não responder, então eles mesmos deveriam enfrentar a Estrige. E aí, que podemos fazer? Cotizamos-nos, pechinchamos, mas não deu em nada. Gerald ergueu as sobrancelhas. Em nada, repito. O bruxo não quis fazer o trabalho logo na primeira noite. Ficou rondando o castelo, perambulando pelos arredores. Por fim, como dizem, viu a Estrige, certamente em ação, pois a besta não sai da cripta apenas para esticar as pernas. Viu-a e sumiu na mesma noite. Nem se despediu. Gerald contorceu os lábios numa expressão que provavelmente deveria ser um sorriso. E esses homens de bem? Começou. Devem ter guardado aquele dinheiro, não? Os bruxos não costumam cobrar adiantado. Claro, respondeu o venerado. É lógico que guardaram. E aquele boato não fazia alusão à quantia envolvida? Velerado exibiu um sorriso malandro. Uns dizem que era de 800. Geralt fez um movimento de negação com a cabeça. Já outros, murmurou Starost, falam de 1000. O que não é muito, considerando os boatos costumam exagerar em tudo. Afinal, o rei está oferecendo 3000. Não se esqueça da prometida, ironizou Velerado. Mas de que estamos falando? É óbvio que você jamais receberá aqueles 3000. Porque é óbvio, Velerado desferiu um soco no tampo da mesa. Geralt, não estrague a imagem que tenho dos bruxos. Isso está durando há mais de 6 anos. A Estrige acaba com meia centena de pessoas por ano. É verdade que ultimamente menos, porque todos se mantêm longe do castelo. Não, meu irmão, eu já vi muitos encantamentos e acredito. Claro que só até certo ponto em magos e bruxos. Mas a tal história de desenfeitiçamento não passa de uma bobagem que germinou na cabeça daquele velho corcunda que endoidou de vez por causa da comida de eremitas. Um disparate em que ninguém acredita. Ninguém, exceto Foltest. Não, Gerald. A Ada deu à luz a uma Estrige por ter dormido com o próprio irmão. Essa é a verdade. E não há nada que possa ajudar. Ela come pessoas com todas as Estriges. E a única solução é matá-la. De maneira simples e normal. Escute. Há cerca de 2 anos um dragão andava devorando as ovelhas de uns broncos de algum buraco no cu do mundo, perto de Mackham. Eles formaram um grupo e mataram o bicho a pauladas. Nem sequer acharam que deveriam já ter sido feito. Nós aqui em Wysen aguardamos por um milagre e nos entrincheiramos em casa nas noites de lua cheia, ou amarramos criminosos às estacas diante do castelo, esperando que a besta se sacie com eles e retorne à sua tumba. Não deixa de ser um método prático, sorriu o bruxo. E a criminalidade diminuiu? Nem um pouco. Como se chega ao novo castelo? Vou levá-lo pessoalmente até lá. E quanto à proposta dos homens de bem? Senhor Starost, disse Gerald, para que se apressar? Existe a possibilidade de ocorrer um acidente durante o meu trabalho, independentemente da minha intenção. Nesse caso, os homens de bem deveriam pensar em uma forma de me proteger da fúria do rei e preparar os 1500 ducados mencionados no boato. Eu falei 1000? Não, Sr. Velerado, retrucou o bruxo com determinação. Aquele a quem vocês ofereceram 1000 ducados fugiu assim que viu a Estrige e nem chegou a barganhar. O que significa o risco é superior a 1000. Será superior a 1500? Veremos. É claro que vou me despedir antes de ir embora. Velerado coçou a cabeça. Que tal 1200? Não, Sr. Starost. O trabalho não é fácil. O rei oferece 3000. E eu tenho de dizer que às vezes desenfeitiçar é mais fácil do que matar. Afinal, se matar a Estrige fosse tão fácil, algum de meus predecessores o teria feito. Ou você acha que eles se deixariam matar só por medo do rei? Que seja, irmãozinho. Velerado meneou sobriamente a cabeça. Estamos combinados, mas quando você estiver diante do rei, aconselho de todo o coração que não dê um pio sobre a possibilidade de um acidente de trabalho.